Aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas, e se eu dissesse que a verdadeira chave para o sucesso não está em ouvir tudo, mas em ignorar quase tudo? Isso soa absurdo, não é? No entanto, foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu após dedicar mais de 25 anos de sua vida a estudar os maiores milionários de sua era, a convite de Andrew Carnegie. Ele percebeu que o que separa vencedores de pessoas comuns não é talento ou sorte. É a capacidade de manter o foco, mesmo quando o mundo inteiro tenta te distrair. Pense por um momento. Quantas vezes você desistiu de algo só porque alguém duvidou de você? Quantos sonhos você deixou em segundo plano porque o medo, a crítica ou as dúvidas dos outros pareceram mais fortes que a sua própria fé? A verdade é que a mente humana é um campo de batalha, e quem controla a própria mente, controla o próprio destino. Napoleon Hill descobriu ao longo de sua jornada que o verdadeiro campo de batalha não está nas circunstâncias externas, mas dentro da mente humana. Ele entendeu que cada pensamento é uma semente, e como reagimos às dificuldades determina se elas se tornam combustível para o crescimento ou pedras de tropeço que nos fazem cair. Durante sua vida, ele enfrentou falências, críticas e períodos de extrema pobreza. Houve uma época em que perdeu tudo o que havia construído. A economia americana estava em ruínas após a Grande Depressão, e milhares de pessoas estavam desistindo de seus sonhos. Hill, contudo, recusou-se a ceder ao desespero. Ele olhou para seus próprios fracassos e decidiu transformá-los em um estudo, uma lição, um ponto de virada. Essa decisão, simples na aparência, mas poderosa em essência, moldou o fundamento de tudo o que ele viria a ensinar. Pense em quantas vezes você também foi testado. Um negócio que deu errado, uma oportunidade que escorregou pelos seus dedos, um erro que parecia grande demais para superar. A maioria das pessoas, ao se deparar com isso, rende-se ao desânimo e começa a acreditar que a vida é injusta. Mas Hill aprendeu que a derrota não é o fim. É meramente um sinal, uma bússola, que indica o que ainda precisa ser aprendido. Ele costumava dizer que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou até maior. Essa ideia não é apenas uma bela metáfora, é uma verdade comprovada pela própria ciência. Pesquisas mostram que pessoas que veem o fracasso como parte natural do processo possuem maior resiliência emocional, foco mais apurado e maiores chances de sucesso a longo prazo. Isso porque o cérebro humano aprende mais com a dor do que com a facilidade, mas somente quando essa dor é observada com curiosidade e não com autopunição. Napoleon Hill viveu essa filosofia visceralmente. Houve dias em que ele não sabia como sustentaria sua família, noites em que o desespero o fazia duvidar de seu próprio propósito. Mas foi justamente nesses momentos de escuridão que ele encontrou a força que definiria sua história. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Ele se perguntava, o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva o manteve de pé quando todos ao seu redor sucumbiam ao medo. Ele compreendeu que a mente humana é como um músculo. Quanto mais ela é testada, mais forte ela se torna. E o curioso é que, quando você começa a encarar os desafios dessa forma, o mundo ao seu redor também muda. A energia que antes era gasta em reclamações e preocupações passa a ser direcionada para soluções e crescimento. Agora, imagine o quanto da sua vida tem sido gasto revivendo erros do passado. Quantas vezes você desistiu de tentar de novo porque acreditou que o resultado seria o mesmo? Esse tipo de pensamento é uma armadilha silenciosa. Ele te prende em um ciclo de autossabotagem, onde cada tentativa frustrada é vista como uma confirmação da sua incapacidade. Mas Hill provou o contrário. Ele mostrou que o fracasso não é uma sentença. É um aviso de que algo no método precisa ser ajustado. E quando você aprende a ajustar em vez de desistir, a vida começa a responder de forma diferente. Cada obstáculo deixa de ser uma parede e se transforma em um degrau. Hill acreditava que o poder de superar está diretamente ligado à capacidade de controlar o diálogo interno.
Ele dizia que tudo começa com um pensamento e que é impossível mudar a realidade sem antes mudar o conteúdo da própria mente. Quantas vezes você se deixou dominar por pensamentos de medo, culpa ou dúvida? É justamente nesses momentos que o verdadeiro teste acontece. A diferença entre quem avança e quem para está na decisão de não ser levado pela primeira emoção. E esse controle não é um dom, é prática. Assim como ele, você também pode treinar seus próprios pensamentos para reagir de forma diferente. Quando o medo vier, observe-o. Quando a dúvida surgir, questione-a. Quando o fracasso aparecer, estude-o. Foi isso que Hill fez durante toda a sua vida. Transformou cada queda em matéria-prima para escalar mais alto. Ele costumava contar que, certa vez, após mais uma falência, olhou para as notificações de cobrança em sua mesa e percebeu que havia apenas uma coisa que ninguém poderia tirar dele: a sua mente. Naquele momento, ele entendeu que poderia perder tudo: dinheiro, status, oportunidades. Mas enquanto mantivesse o controle sobre seus próprios pensamentos, nunca seria verdadeiramente derrotado. Foi essa crença que o manteve firme até escrever o livro que mudaria milhões de vidas ao redor do mundo. A crítica é uma das forças mais destrutivas para a mente humana quando não sabemos como lidar com ela. Desde o início de sua carreira, ele foi alvo de ridículo, de rejeições e de acusações. Muitos o chamavam de sonhador ingênuo. Outros o acusavam de vender falsas esperanças. Mas ele descobriu algo que mudaria não apenas a própria vida, mas também a de milhões de pessoas ao redor do mundo. A crítica só tem o poder que você concede a ela. Ele aprendeu a filtrar, a discernir entre o que merecia atenção e o que era apenas ruído. E esse discernimento foi o que o manteve firme, enquanto outros se perdiam pelo caminho. Pense em quantas vezes alguém te desmotivou com uma simples frase: "Você não vai conseguir. Isso não é para você. Desista, é muito difícil." Às vezes, essas palavras vêm até de indivíduos próximos, família, amigos, colegas, e por isso doem tanto. Mas o que poucos percebem é que a crítica não filtrada é como uma toxina silenciosa que corrói a autoconfiança. Hill acreditava que aceitar críticas destrutivas é como abrir a porta da sua mente e permitir que outra pessoa guie o rumo da sua vida. No momento em que você internaliza a opinião de alguém que não acredita em você, você não está mais seguindo o seu propósito, mas sim tentando provar algo para alguém que talvez nunca entenda a sua visão. E é justamente aí que a maioria das pessoas comete seu erro. Elas gastam anos tentando agradar, tentando responder, tentando se justificar. Gastam energia emocional tentando convencer o mundo de que são capazes, quando essa mesma energia poderia ser usada para construir algo grandioso. Steve Jobs, por exemplo, foi demitido de sua própria empresa, humilhado na frente de todos. A crítica foi dura, o golpe profundo. Ele poderia ter se rendido, mas escolheu o silêncio e o foco. Retornou anos depois com uma mentalidade ainda mais lapidada e transformou a Apple na gigante que conhecemos hoje. Ele entendeu, assim como Hill, que o segredo reside em ignorar o que não contribui para o propósito de alguém. Enquanto outros perdiam tempo julgando, ele estava criando. Agora pense em quantas ideias brilhantes foram sufocadas porque alguém teve medo de ser julgado. Quantos projetos morreram antes mesmo de nascer, porque a crítica de uma única pessoa foi tomada como verdade absoluta. Hill costumava dizer que as opiniões dos outros refletem mais os medos deles do que a realidade sobre você. Um crítico, na maioria das vezes, não fala do seu potencial, mas das próprias limitações. E foi por isso que ele insistiu: nunca aceite conselhos de quem nunca construiu nada. Essa é uma das lições mais poderosas que ele deixou. Há um detalhe interessante confirmado por estudos psicológicos modernos. Pessoas com baixa autoestima tendem a acreditar mais facilmente em críticas negativas, mesmo quando infundadas. O cérebro registra essas palavras como fatos, o que enfraquece o sistema de recompensa, diminuindo a motivação e a clareza mental. Por outro lado,
Indivíduos com um senso de propósito bem definido possuem uma espécie de escudo psicológico. Eles escutam, analisam e, se algo não agrega valor, simplesmente descartam. E é justamente isso que Hill chamou de inteligência emocional aplicada ao sucesso. Não se trata de arrogância, mas de maturidade mental. Napoleon Hill viveu essa filosofia intensamente. Durante a escrita de Pense e Enriqueça, ele enfrentou não apenas a rejeição de editoras, mas também o ridículo de conhecidos próximos que afirmavam que suas ideias eram ilusões para ingênuos. Ainda assim, ele persistiu, sustentado pela fé de que sua mensagem poderia mudar vidas, e mudou. O livro se tornou uma das obras mais influentes de todos os tempos, vendendo milhões de exemplares e transformando gerações. Tudo isso só foi possível porque ele escolheu ignorar o ruído externo e ouvir a sua própria voz interior. Mas há outro lado da moeda. A história está repleta de exemplos de pessoas que sucumbiram à pressão e se perderam pelo caminho. Nikola Tesla, um gênio incomparável, sofreu por anos com a rejeição e o escárnio da comunidade científica. Embora suas invenções tenham moldado o mundo moderno, ele terminou a vida isolado, amargurado e esquecido. A crítica constante e a falta de reconhecimento corroeram sua energia e ofuscaram o brilho de uma mente extraordinária. Esse contraste é poderoso. Enquanto alguns crescem com a crítica, outros se deixam consumir por ela. A diferença não está na crítica em si, mas em como se escolhe reagir a ela. E aqui reside o ponto crucial que Hill nos deixa como legado. O controle da sua atenção é o controle da sua vida. Se você aprende a não reagir automaticamente a tudo o que ouve, começa a selecionar o que realmente merece espaço em seu mundo interior. É como ajustar de repente o foco de uma lente. O ruído some e o que importa se torna nítido. Essa habilidade é rara, mas é ela que separa quem cria de quem apenas comenta o que já foi criado. A verdadeira força de um ser humano não se revela quando tudo vai bem, mas sim quando tudo parece desmoronar. Napoleon Hill acreditava que a pressão era o teste supremo de caráter e que só sob seu peso se podia descobrir o quanto se acreditava de verdade em si mesmo. Ele costumava dizer que qualquer um podia parecer confiante quando o dinheiro entrava, quando os planos se desenrolavam sem problemas e quando a vida seguia o roteiro esperado. Mas é nos dias de colapso, nos momentos em que tudo o que você construiu parece ruir, que seu controle mental é posto à prova. Hill viveu isso na própria pele. Durante a Grande Depressão, ele perdeu quase tudo: seus negócios, sua estabilidade, sua paz. O país estava em crise. Milhões de pessoas estavam quebradas, desesperadas e tomadas pelo medo. E, no entanto, ele escolheu não ser apenas mais um. Ele escolheu ver naquele caos uma oportunidade para treinar sua mente, para compreender o poder de se manter calmo quando o mundo grita. Ele percebeu que não é o que acontece externamente que define o destino de uma pessoa, mas sim como ela reage internamente. Porque a pressão, por mais que doa, serve a um propósito. Ela revela se você realmente confia naquilo que afirma acreditar. Quando a vida aperta, o ego cai, as máscaras desabam, e só a verdade, a verdadeira força do seu espírito, permanece. É por isso que tantas pessoas desabam. Elas passam anos acreditando que estão preparadas, até o momento em que a realidade as confronta e mostra o quanto ainda são prisioneiras de suas próprias emoções. Quantas vezes você se viu em desespero por algo além do seu controle? Um problema financeiro inesperado, a perda de um emprego, uma traição, uma perda pessoal. Em tais momentos, a maioria das pessoas reage impulsivamente. Alguns se revoltam, outros se retraem e outros ainda tentam se agarrar a qualquer coisa para retomar o controle. Mas é justamente esse desespero que nos faz perder o que há de mais valioso: a clareza. Hill entendeu que o primeiro passo ao encarar a adversidade não é lutar contra ela, mas respirar. Ele costumava dizer que uma mente em pânico é incapaz de criar soluções. O medo, o desespero e a pressa são inimigos da inteligência.
Somente o autocontrole transforma o caos em estratégia. E não se trata de frieza, mas de consciência. Quando você entende que nem tudo pode ser controlado, começa a focar no que está ao seu alcance, sua atitude. Este é o verdadeiro poder. É aqui que a maioria das pessoas erra, tentando dominar o que não pode ser dominado e negligenciando o que está completamente sob seu comando. Hill aprendeu isso da maneira mais difícil. Enquanto muitos ao seu redor se entregavam ao desespero durante a crise, ele decidiu estudar as mentes que prosperavam em meio à tempestade. Ele descobriu que todos tinham uma coisa em comum: a calma sob pressão. Nenhum deles negava a dificuldade, mas todos optavam por agir com consciência em vez de reagir por impulso. Durante um dos períodos mais sombrios de sua vida, Hill frequentemente se recolhia em silêncio, tomava notas e visualizava o que queria construir assim que tudo passasse. Ele não sabia quando ou como a tempestade cessaria, mas mantinha a certeza de que sua mente era o único terreno firme em meio ao colapso. Essa fé inabalável tornou-se sua âncora. Enquanto o mundo lá fora estava em turbulência, dentro dele havia propósito. E foi justamente essa postura que o levou a renascer como um dos maiores pensadores de desenvolvimento pessoal da história. Agora, imagine aplicar essa mentalidade à sua própria vida. Pense em um problema que o tem mantido acordado à noite. Você provavelmente já se viu tentando prever todos os resultados, imaginando as piores possibilidades, tentando controlar cada detalhe. Mas isso apenas o exaure. Sua mente se torna uma fábrica de preocupações e perde a capacidade de ver soluções simples. A ironia é que quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais frágeis nos tornamos. Hill dizia que a pressão não destrói ninguém. O que destrói é a resistência ao que não pode ser mudado. O segredo é aceitar o que está fora de alcance e redirecionar toda a sua energia para o que você pode fazer agora. Ele comparava a vida a um rio. A água não luta contra as pedras, ela flui ao redor delas. Não há resistência, apenas adaptação. Quando você adota essa postura mental, o impossível começa a se reorganizar diante de você. É como se a vida respeitasse aqueles que permanecem serenos diante do caos. Porque serenidade não é passividade, é sabedoria em movimento. É o poder de observar o caos sem se tornar parte dele. A história de Hill mostra que a calma é uma das maiores formas de coragem. Durante a Grande Depressão, quando todos esperavam o colapso, ele transformou o medo em foco e o caos em combustível. E foi justamente durante este período de escuridão que nasceram muitos dos ensinamentos que mais tarde inspirariam milhões de pessoas. A pressão, para ele, era o laboratório onde o caráter humano era forjado. Quantas vezes você tentou fugir de um momento difícil, quando, na verdade, esse mesmo momento poderia ter o fortalecido? Hill acreditava que a vida sempre testa nossa força antes de nos entregar algo grandioso. E quando o teste chega, não adianta correr. Você deve encará-lo com calma, com presença, com fé. Porque a pressão não é o fim, é o molde onde seu novo eu está sendo criado. Napoleon Hill aprendeu, observando os homens mais bem-sucedidos de sua época, que o silêncio é uma das armas mais poderosas que existem. Ele entendeu que há uma energia sagrada nas coisas que são mantidas em sigilo, que quando se fala demais sobre o que se vai fazer, o universo perde o elemento de mistério. E com ele, a força criativa que nasce da concentração. Hill percebeu que o segredo para o progresso reside em agir antes de anunciar, em construir antes de mostrar e em se fortalecer antes de se expor. Ele aprendeu isso com Andrew Carnegie, que lhe ensinou que os verdadeiros vencedores não gastam energia tentando convencer o mundo. Eles simplesmente fazem. E quando o resultado aparece, é tão grandioso que não há mais necessidade de explicações. Em um mundo barulhento, onde todos gritam por atenção, aqueles que aprendem a permanecer em silêncio ganham uma vantagem inestimável. Pense em quantas vezes você contou a alguém seus planos e, de repente, sentiu sua motivação sumir. A ciência explica isso. Estudos mostram que o simples ato de compartilhar metas com outros
ativa o mesmo sistema de recompensa no cérebro que seria ativado após completá-las. Em outras palavras, ao falar, você engana sua mente e diminui o impulso de agir. E é justamente por isso que tantos começam com entusiasmo e terminam sem resultados. Hill chamou isso de autoengano emocional, o prazer de falar sobre o futuro sem o compromisso de vivê-lo. Ele via isso acontecer o tempo todo. Pessoas que se vangloriavam do que fariam, mas nunca faziam, e depois se tornavam amarguradas, culpando a vida pelas oportunidades perdidas. Agora, imagine o oposto. Imagine usar o silêncio como um escudo, como uma estratégia. Trabalhar sem precisar provar nada a ninguém. Criar no anonimato, sem os olhos da crítica ou da comparação. É nesse espaço de quietude que as ideias crescem com força. Hill costumava dizer que o silêncio protege o sonho porque impede que ele seja contaminado pelas dúvidas dos outros. Quantas vezes você desistiu de algo só porque alguém duvidou? Quantas vezes uma palavra desanimadora fez você acreditar que talvez não fosse capaz? Quando você guarda seus planos para si, evita que essas vozes penetrem sua mente e desalinhamento seu propósito. Ele mesmo experimentou isso inúmeras vezes. Durante os anos em que escrevia Pense e Enriqueça, Hill foi ridicularizado. Chamaram-no de louco, disseram que estava perdendo tempo com ideias utópicas, mas ele escolheu o silêncio. Trabalhou em segredo por anos, construindo uma obra que mudaria a vida de milhões. E quando finalmente publicou, o impacto foi tão grande que aqueles que o criticavam não tiveram outra escolha senão se calar. O silêncio, que outrora era visto como fraqueza, provou ser sua maior força. E se você observar, verá que os indivíduos mais seguros raramente falam demais. Eles não precisam afirmar o que são, porque seus resultados falam por si. O silêncio transmite autoridade, autoconfiança e maestria emocional. É por isso que Hill ensinava que as palavras são poderosas demais para serem usadas descuidadamente. Cada vez que você fala sobre um plano, está distribuindo parte da energia que deveria ser usada para realizá-lo. É por isso que ele recomendava: fale menos, observe mais, haja sempre. Quantas de suas metas nunca se concretizaram simplesmente porque você as discutiu prematuramente? Quantos sonhos se tornaram vulneráveis demais porque foram expostos àqueles despreparados para compreendê-los? A verdade é que nem todos têm a capacidade emocional de lidar com a grandeza dos seus planos. E quando você compartilha sua visão com pessoas de mente pequena, corre o risco de ver seu próprio entusiasmo diminuir. Hill sabia disso. Ele acreditava que há um momento certo para revelar cada conquista. E esse momento é quando ela já está completa, sólida e inabalável. Silêncio não significa isolamento. Significa foco. É uma forma de respeito pelo seu próprio processo. Porque o verdadeiro sucesso não precisa de público. Precisa de propósito. É como uma semente plantada na terra. Ela cresce em silêncio, invisível aos olhos, até o momento em que rompe o solo e se torna impossível de ignorar. Essa é a essência do que Hill chamava de maturidade mental. A paciência para crescer sem precisar de reconhecimento imediato. E há outro detalhe que poucas pessoas percebem. O silêncio também é um gesto de sabedoria diante da crítica. Quando alguém duvida de você, o impulso natural é responder, discutir, justificar-se. No entanto, Hill defendia que discutir com a ignorância é como tentar apagar um incêndio com gasolina. A melhor resposta é seguir em frente, manter o ímpeto. Nada cala um crítico mais rapidamente do que resultados tangíveis. Por essa razão, ele aconselhava: transforme cada palavra de dúvida em combustível e cada desafio em um incentivo poderoso para trabalhar ainda mais duro. A mente humana naturalmente anseia por validação, mas o verdadeiro sucesso floresce quando você aprende a se libertar dessa necessidade. O silêncio, então, torna-se uma forma profunda de independência emocional. É um estado onde você não se sente mais obrigado a provar nada, porque você simplesmente sabe. E quando você possui esse saber interior, o mundo invariavelmente o percebe. As pessoas podem nem sempre compreender os detalhes dos seus empreendimentos,
mas elas infalivelmente percebem a confiança inabalável em seus olhos, a consistência firme de suas ações e a calma profunda de alguém impulsionado por um propósito inabalável. Napoleon Hill entendia que a verdadeira grandeza não exige alarde. Ela é discreta, consistente e silenciosamente poderosa. Os inseguros fazem barulho. Os sábios escolhem o silêncio. E talvez este seja o maior segredo de todos, o poder profundo de não precisar dizer nada para que as coisas aconteçam como devem. Trabalhar diligentemente em silêncio, agir com foco inabalável, guardar o que é sagrado, este é o caminho daqueles que realmente compreendem que o verdadeiro som do sucesso é o eco de suas próprias ações reverberando por todo o mundo. Esta é a própria essência dos profundos ensinamentos de Napoleon Hill. Desconsidere o que não lhe serve, silencie o que o distrai e concentre-se firmemente no que realmente importa. Pois quando você domina sua própria mente, nada externo pode realmente ter poder sobre você. Este é o ponto exato onde a vida começa sua transformação, quando você deixa de apenas reagir e escolhe conscientemente para onde direcionar sua energia. Essa distinção é o segredo que separa aqueles que simplesmente sobrevivem daqueles que ativamente forjam seu próprio destino. E se esta mensagem ressoou com você, compreenda que sua jornada não termina aqui. O próximo vídeo que aparecerá em sua tela representa o próximo degrau em sua escada de evolução. Nele você descobrirá como dar mais um passo para se tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje e aguardo ansiosamente para vê-lo no próximo vídeo.